Você já percebeu como ao final do dia suas pernas parecem mais pesadas, como se cada passo exigisse um pouco mais de esforço do que antes, talvez acompanhadas por um cansaço estranho ao caminhar, por aquele inchaço no tornozelo que marca a meia, ou ainda por uma sensação de frio nos pés, mesmo em dias quentes. Sinais que muita gente tenta explicar dizendo: é a idade, é normal, todo mundo passa por isso. Quando na verdade eles não surgem do nada e são mensagens claras do seu corpo avisando que o sangue está tendo dificuldade para circular nas pernas. E quando o sangue não chega bem, o músculo enfraquece, a pele muda, o equilíbrio falha e o risco de queda aumenta, porque as pernas são o ponto mais distante do coração e dependem de um caminho longo contra a gravidade para receber oxigênio e nutrientes. Com o passar dos anos, esse caminho fica mais difícil. Os vasos perdem elasticidade, o bombeamento do coração já não é tão forte, e os músculos que ajudam o sangue a subir trabalham menos. O resultado aparece nas pequenas coisas do dia a dia. Caminhar vira esforço. Ficar muito tempo em pé incomoda. Subir escadas cansa mais rápido. O corpo parece mais lento. E isso afeta algo muito maior do que as pernas, afeta a sua confiança, a sua autonomia e a forma como você se movimenta pela própria casa. Mas aqui vem a parte importante. Isso não é um destino inevitável. Existem formas simples, seguras e naturais de ajudar o sangue a voltar a circular melhor nas pernas, mesmo depois dos 60, e hoje você vai conhecer 5 remédios práticos que atuam exatamente nesse ponto, facilitando o fluxo do sangue, aliviando o peso nas pernas e ajudando o seu corpo a trabalhar a seu favor novamente, sem nada complicado, sem nada caro, sem nada fora da sua realidade. Apenas ajustes que você pode fazer no seu ritmo, dentro da sua rotina. E antes de seguirmos, me diga uma coisa simples. De qual cidade você está nos assistindo agora? É sempre bom saber onde estão as pessoas que cuidam da própria saúde. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que a circulação piora com o tempo, o que está acontecendo dentro do seu corpo e como esses 5 remédios podem ajudar você a se sentir mais leve, mais firme e mais seguro ao caminhar, para que ao final você pense: agora eu entendi, agora eu sei o que fazer, eu posso melhorar e pode mesmo. O que realmente acontece nas suas pernas pode ser entendido com calma porque o sangue precisa sair do coração, descer até os pés e depois subir tudo de novo. E enquanto nos braços esse retorno acontece com facilidade, nas pernas ele precisa vencer a gravidade, dependendo de um sistema inteligente do próprio corpo. Quando você caminha, os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba natural, apertando as veias e empurrando o sangue para cima. Só que, com o tempo, 3 coisas mudam sem que você perceba. Você se movimenta menos. Os músculos das pernas perdem força e as paredes das veias ficam mais frouxas. E, com isso, o sangue começa a parar nas partes mais baixas, ficando mais lento, mais pesado, mais difícil de subir, exatamente aí onde surge o inchaço. A sensação de peso, a perna cansada no fim do dia, o frio nos pés e aquela dor que parece vir de dentro. Algo que não é imaginação, é física do corpo. Quanto mais o sangue fica parado, menos oxigênio chega aos músculos. O músculo enfraquece. O passo encurta e o corpo passa a se proteger, fazendo com que muita gente comece a andar mais devagar, a segurar nos móveis, a evitar série, não por medo consciente, mas porque o próprio corpo sente que algo não está firme. E é aqui que entra o primeiro remédio, que não vem da farmácia, vem do próprio corpo. Movimento direcionado, não academia, não exercício pesado, mas algo simples, possível dentro de casa. Porque a panturrilha é chamada de segundo coração por um motivo. E quando você ativa essa região, mesmo por poucos minutos, ajuda o sangue a subir. Um exemplo prático é este. Enquanto estiver sentado, coloque os pés no chão. Levante os calcanhares devagar, como se ficasse na ponta dos pés. Segure por 2 segundos e desça lentamente, repetindo esse movimento 15 vezes pela manhã e novamente no fim da tarde, porque esse gesto simples acorda a circulação, empurra o sangue e diminui o acúmulo nas pernas. E muita gente sente alívio já na primeira semana, não porque cura,
mas porque devolve ao corpo uma função que ele estava perdendo. Como destravar uma porta que estava emperrada. E isso prepara suas pernas para o que vem a seguir. Porque agora que o sangue volta a se mover, os próximos remédios vão agir com muito mais força. Quando o corpo retém, a circulação sofre. E isso pode ser percebido com facilidade ao observar suas pernas no fim do dia. Quando o tornozelo marca, a pele parece mais esticada e o pé fica cheio, pesado. Algo que não é apenas estético, mas um sinal claro de que líquido está se acumulando nos tecidos, criando um ambiente interno que dificulta o caminho natural do sangue. Quando há excesso de líquido, o sangue passa a ter menos espaço para circular. Os vasos ficam comprimidos, o retorno ao coração se torna mais lento e a perna pesa. Como se você tentasse fazer um rio correr dentro de um canal estreito e entupido, onde a água até existe, mas não consegue fluir com liberdade. Por isso, o segundo remédio não age diretamente no sangue. Ele age no ambiente ao redor, ajudando o corpo a eliminar aquilo que atrapalha o caminho. Estamos falando de um chá diurético suave, usado no horário certo, não para secar, não para desidratar, mas para desinchar com respeito ao corpo. 2 opções simples cumprem bem esse papel: o chá de hibisco e o chá de cavalinha, ambos estimulando os rins a eliminar líquidos retidos, o que alivia a pressão nos tecidos, permite que os vasos respirem e faz com que o sangue volte a fluir com mais liberdade. O melhor horário para isso é no fim da tarde, entre 4 e 6 da tarde, apenas uma xícara. E muita gente percebe algo curioso. Na manhã seguinte, o pé amanhece mais leve, a meia marca menos. O caminhar fica mais solto, não por milagre, mas porque o corpo recuperou espaço para funcionar melhor. É importante lembrar que se você tem problemas renais graves ou usa diuréticos prescritos, o ideal é conversar antes com seu médico, mas para a maioria das pessoas, esse chá suave se torna um aliado simples. Porque ele não empurra o sangue, ele limpa o caminho, e quando o caminho está livre, o corpo volta a trabalhar melhor sozinho. Mesmo quando o caminho está livre, o sangue ainda pode continuar lento. Por quê? Com o tempo, ele tende a ficar mais espesso, mais denso, menos fluido, como óleo velho dentro de uma engrenagem que ainda se move. Mas exige esforço, e quando o sangue engrossa, ele passa com dificuldade pelos vasos mais finos das pernas. Algo que o corpo sente como frio nos pés, formigamento, cansaço rápido ao andar e aquela sensação de perna dura que parece vir de dentro. É exatamente aí que entra o terceiro remédio que não força o corpo, não acelera artificialmente nada, mas melhora a qualidade do fluxo, e estamos falando de hidratação inteligente, não apenas beber água ao acaso, mas beber no momento certo, porque muita gente passa horas sem ingerir líquidos, e quando bebe, já está desidratada sem perceber, fazendo com que o sangue perca volume, fique mais concentrado e circule pior. Uma prática simples muda esse cenário. Ao acordar, antes do café, beber um copo grande de água morna. Não gelada, morna, porque a água morna desperta os vasos, facilita a circulação e ajuda o sangue a ganhar fluidez logo cedo, como se você abrisse as janelas do corpo para o dia começar a se mover. Em poucos minutos, o organismo entende que precisa funcionar, e muita gente relata pés menos frios pela manhã, menos rigidez ao levantar, e um início de dia mais leve. Ao longo do dia, manter pequenos goles a cada hora sem esperar a sede, porque a sede já é um aviso tardio. Esse hábito simples não é apenas beber água, é manter o sangue em condições reais de circular. E quando o sangue flui melhor, as pernas sofrem menos, não carregam mais peso do que deveriam, criando a base para o próximo passo. Porque agora vamos falar de algo que age de dentro para fora. Quando o sangue esfria, ele naturalmente anda mais devagar, porque há um detalhe que muita gente ignora. O sangue não gosta de frio. E sempre que o corpo esfria, os vasos se contraem, ficam mais estreitos, numa tentativa inteligente de proteger os órgãos vitais, mas que nas pernas produz o efeito oposto ao que você gostaria, diminuindo o fluxo, gelando os pés e tornando o movimento mais pesado. Razão pela qual tantas pessoas dizem: meus pés vivem frios, minhas pernas parecem mortas ao acordar. No inverno, tudo piora.
É exatamente nesse ponto que entra o quarto remédio, que não é um comprimido nem algo artificial, mas um estímulo térmico simples. Um chá morno capaz de aquecer o corpo de dentro para fora. E duas opções funcionam muito bem para isso: o chá de gengibre e o chá de canela, ambos com efeito natural de dilatação dos vasos, ajudando o sangue a circular com mais facilidade, especialmente nas extremidades. Uma única xícara após o jantar ou no começo da noite já é suficiente para que esse calor suave percorra o corpo, leve mais fluxo até os pés e permita que a perna relaxe. E muita gente nota menos rigidez ao deitar, uma sensação de pernas vivas e um aquecimento natural nos pés. Não como agitação ou aceleração, mas como o corpo voltando a distribuir melhor aquilo que já possui. Esse chá não substitui nada, ele apenas desperta. E quando o sangue acorda, a perna responde. O passo fica mais solto, o chão parece mais firme, preparando você para o último remédio. Aquele que age justamente quando o corpo descansa. Enquanto você dorme, algo muda de forma silenciosa dentro do seu corpo. A gravidade deixa de puxar o sangue para baixo. O coração passa a trabalhar com mais facilidade e o organismo entra em modo de reparo. É nesse período que os vasos se reorganizam, que os tecidos drenam o excesso acumulado ao longo do dia e que os músculos recebem oxigênio com mais calma. Mas existe um detalhe simples que pode atrapalhar tudo isso. Porque muitas pessoas dormem com as pernas completamente planas ou weight maze aixas que o tronco, fazendo com que o sangue continue morando nas partes inferiores, o inchaço não recue e a perna acorde pesada. É por isso que o quinto remédio é tão simples quanto poderoso: elevar levemente as pernas ao dormir. Não como em um hospital, não de forma exagerada, mas apenas criando um pequeno desnível, usando um travesseiro firme sob as panturrilhas ou uma toalha dobrada sob o colchão na altura dos pés, porque poucos centímetros já fazem diferença, ajudando o sangue a voltar, facilitando a drenagem e diminuindo a pressão nos tornozelos. Muita gente percebe algo curioso. Acorda com menos rigidez. O pé está menos inchado. O primeiro passo do dia dói menos, como se o corpo tivesse trabalhado em silêncio enquanto você descansava. E é aqui que tudo começa a se encaixar durante o dia. Você ativa a panturrilha, ajuda o corpo a eliminar excessos, mantém o sangue fluido e aquece os vasos. À noite, você devolve o caminho para o sangue. Nada agressivo, nada forçado. Apenas criar condições melhores para o corpo fazer o que ele já sabe, porque o corpo não esqueceu. Ele só estava sobrecarregado. E quando você para de atrapalhar, ele começa a responder. Talvez você esteja pensando que tudo isso parece simples demais. E é exatamente aí que mora o poder. Porque o corpo não precisa de grandes choques para mudar. Ele responde melhor a sinais constantes, repetidos todos os dias, como mostrou a história de uma senhora de 74 anos que não tentou mudar tudo de uma vez, mas escolheu apenas duas coisas: os movimentos sentada pela manhã e o travesseiro sob as pernas à noite. Na primeira semana, nada extraordinário aconteceu. Na segunda, ela percebeu que a meia marcava menos. E na terceira, algo diferente surgiu. Porque ela se levantou da cama e não precisou parar para esperar a perna acordar. O corpo respondeu, simplesmente porque aquilo que estava parado voltou a se mover. A circulação não melhora de forma espetacular. Ela melhora de forma funcional. Vocanal acorda outra pessoa. Você acorda mais seguro. O passo fica mais firme. O chão parece menos ameaçador. O medo silencioso diminui. E isso muda o comportamento, porque você caminha mais, se move mais e ativa ainda mais a circulação, criando um ciclo oposto ao da perda. Antes, o caminho era este: menos circulação, mais fraqueza, menos movimento, pior circulação. Agora ele passa a ser mais circulação, mais leveza, mais movimento, melhor circulação. Algo que não é teoria, é fisiologia em movimento. E o mais importante é que você não precisa aplicar tudo ao mesmo tempo. Basta escolher dois, talvez o exercício sentado e a elevação das pernas, ou a água morna ao acordar
E o chá da tarde. Usar por alguns dias e observar o próprio corpo, porque ele responde com sinais sutis, como menos peixe, menos rigidez e mais confiança ao andar. Sinais que são convites para continuar, pois quando você percebe melhora, o cuidado deixa de ser obrigação e passa a ser decisão. Existe um hábito silencioso que sabota a circulação das pernas todos os dias, algo que parece inofensivo, faz parte da rotina de muita gente e passa despercebido, mas cria exatamente o ambiente que o sangue não consegue vencer. Ficar longos períodos sentado, sem mover os pés, seja na poltrona, à mesa ou diante da televisão. Porque quando as pernas permanecem paradas por muito tempo, a panturrilha deixa de bombear, o sangue perde impulso e começa a se acumular nas partes baixas. E mesmo quem caminha pela manhã pode passar o restante do dia praticamente imóvel. Algo que o corpo não interpreta como descanso, mas como estagnação. É por isso que um ajuste simples muda tudo. A cada 40 ou 50 minutos sentado, fazer algo breve, sem precisar levantar, apenas mover os pés em círculos, esticar as pernas por alguns segundos ou repetir o movimento de levantar os calcanhares, porque são apenas 30 segundos que enviam uma mensagem clara ao corpo. Continue circulando, impedindo que o sangue assente nas partes baixas, evitando que o inchaço se forme e mantendo o caminho aberto. Muita gente relata que, só com isso, o fim do dia muda. As pernas chegam menos pesadas. O tornozelo não aperta tanto. O cansaço não se acumula da mesma forma. E isso não é esforço físico, é respeito ao funcionamento do corpo. Porque você não precisa se mexer muito. Precisa apenas não ficar imóvel por tempo demais, já que essa é a diferença entre água parada e água em movimento. Uma apodrece, a outra se mantém viva, e o seu corpo funciona exatamente do mesmo jeito. Muita gente acredita que, depois de certa idade, o corpo apenas declina, como se estivesse condenado a perder funções sem possibilidade de resposta. Mas isso não é verdade, porque o corpo envelhece, sim, porém não perde a capacidade de se adaptar. Ele apenas precisa de sinais claros para saber o que fazer. Quando você movimenta a panturrilha, ele entende preciso empurrar. Quando você desincha, ele entende o caminho está livre. Quando você hidrata melhor, ele entende o fluxo pode correr. Quando você aquece os vasos, ele entende posso me expandir. Quando você eleva as pernas à noite, ele entende é hora de devolver. E isso revela algo fundamental. O corpo não luta contra você. Ele responde exatamente ao que você faz com ele. E há algo ainda mais importante nisso tudo, porque a circulação não melhora apenas nas pernas, ela melhora no corpo inteiro. E muitas pessoas relatam, além das pernas mais leves, mãos menos frias, menos rigidez ao acordar, mais disposição ao caminhar e uma sensação de corpo mais vivo. Algo que acontece porque o sistema circulatório é um só, e quando você cuida da ponta, o centro agradece. Na UCI trata do rejuvenescer, trata-se de funcionar melhor dentro da idade que você tem. E isso muda tudo, porque você para de lutar contra o próprio corpo e passa a cooperar com ele. O medo de cair diminui. A insegurança ao sair de casa diminui. O mundo parece menos hostil. Você volta a confiar no próprio passo. E confiança muda comportamento voca anda mês, voca sai mês. Você vive mais dentro do que ainda pode fazer. Não porque alguém prometeu algo impossível, mas porque o corpo respondeu ao cuidado, e ele responde sempre que é respeitado. Agora você tem algo que muda tudo, clareza. Porque você já sabe por que suas pernas pesam. Entendeu o que acontece dentro do corpo e conhece 5 formas reais de ajudar o sangue a circular melhor. E isso te coloca em uma posição rara. Você não está mais no escuro. E é aqui que muita gente erra, porque pensa depois eu começo quando sobrar tempo, na semana que vem. Mas o corpo não entende depois. Ele responde apenas ao que você faz hoje. Não é preciso mudar tudo. Não é preciso ser perfeito. Basta escolher apenas 2 passos, talvez os movimentos sentado e elevar as pernas à noite. Ou a água morna ao acordar e o chá no fim da tarde. Fazer isso por 7 dias e observar. O corpo vai te dar sinais. A meia marca menos, o pé amanhece mais leve. O primeiro passo
dói menos, o medo diminui. E esses sinais são convites, convites para continuar. Em uma semana, algo muda. Em um mês, o padrão começa a se inverter. Em 3, você já caminha diferente. Não porque ficou mais jovem, mas porque parou de bloquear o que ainda funciona. Suas pernas não pedem juventude, pedem circulação, pedem caminho, pedem cuidado, e quando recebem isso, devolvem algo que não tem preço: a confiança no próprio corpo. Agora faça algo simples. Nos comentários escreva apenas "eu escolho começar", porque esse pequeno gesto cria compromisso com você. E me diga também qual desses passos você vai testar. Primeiro, escreva nos comentários, porque aqui ninguém está sozinho nesse processo. Cuidar das pernas é cuidar do seu futuro. E o seu futuro ainda está em construção.